aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Sua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais uma vez quero acolher você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pela TV, pela rádio, você que nos acompanha também pela live do Santuário da TV Canção Nova. Deus te abençoe. Acolho com carinho, esqueci de fazer isso no início da Santa Missa, gosto de fazê-lo. Nossos irmãos músicos, obrigado, viu, Manuel? Tá fazendo gesto ali atrás. Obrigado, Rogerinha. Obrigado também
Eu estou esquecendo o nome de todo mundo hoje, viu, gente? Rosinalva, é porque a semana da festa da misericórdia a gente dorme 2 horas da manhã, acorda às 5, vai ficando assim mesmo. Então quero acolher os irmãos ministros que estão aqui, com muito carinho, Diácono Helenildo, bem-vindo, viu, Diácono? Que bom nós estarmos juntos nessa Santa Missa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nesse sábado, 8ª da Páscoa, e a liturgia da semana como se fizesse todo um resumo do que ocorreu durante toda a semana desta 8ª de Páscoa, os sinais do ressuscitado, manifestando para tantas pessoas, Maria Madalena, para os discípulos que estavam a caminho de Emaús. Contudo, no evangelho que nós escutamos, o evangelho de São Marcos, que acabou de ser proclamado, Jesus hoje está repreendendo de maneira firme a dureza de coração dos discípulos e também a incredulidade que eles estavam manifestando. Claro, se nós formos olhar o que os discípulos estavam vivendo, eles tinham perdido o mestre. Jesus já não estava mais no meio deles. A forma que Jesus foi retirado deste mundo, a sua morte, todos os sentimentos que estavam ali no coração dos discípulos, e como o Papa Emérito Bento XVI gosta de mencionar, ele mencionou de maneira muito especial no 3º volume de Jesus de Nazaré, a ressurreição ainda não era tão compreendida pelos discípulos. Basta olharmos o mesmo evangelho de São Marcos, quando Jesus desce do Monte Tabor com os discípulos descem refletindo sobre o que queria dizer ressurreição dos mortos. E basta nós olharmos também as diversas manifestações que Jesus teve com o seu corpo glorioso, mostrando que a ressurreição de Jesus Cristo foi totalmente diferente das ressurreições que na Sagrada Escritura já manifestou. A Dani falou isso hoje, né? A ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho do oficial, a ressurreição de Lázaro, todos eles voltaram, mas com o mesmo corpo, e depois de um tempo morreram novamente. Jesus é diferente. Jesus ressuscita para nunca mais morrer e aparece para os seus discípulos, e nas diversas aparições que Jesus teve nessa semana, de maneira diferente. Maria Madalena confundiu Jesus com o jardineiro. Mas mesmo assim, Jesus tendo falado sobre a ressurreição, os discípulos hoje, por conta de tudo o que ocorreu, eles ainda se mostram com o coração triste, com o coração ferido, e muitas vezes também é assim que acontece conosco. Quando o nosso coração de alguma forma está machucado, temos dificuldade de perceber a ação do Senhor na nossa vida. Quando o nosso coração é ferido por alguém, quantas vezes o perdão é difícil ocorrer? O coração dos discípulos estava ali, os corações estavam feridos. E hoje o Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 14, diz: por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinha acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E hoje o Evangelho mostra que Maria Madalena viu o Senhor ressuscitado, que os 2 discípulos que estavam indo para o campo viram também Jesus ressuscitado, e ambos foram até os 11 e disseram: olha, Jesus ressuscitou, nós o vimos. E Jesus hoje repreende, e nós estamos nos preparando para a festa da misericórdia, e olhamos esse Jesus que muitas vezes nós imaginamos, Jesus misericordioso. Ele é muito misericordioso, é a pura misericórdia. Repreendendo alguém, Rogerinha, corrigindo alguém. E Jesus estava corrigindo, porque quem ama, corrige. Quem ama, educa. E era o que Jesus estava fazendo, corrigindo os discípulos pela falta de fé, pela incredulidade. Eles que já tinham convivido com Jesus Cristo, tinham visto diversos sinais, diversas manifestações do Senhor enquanto ele estava ainda vivo. E Jesus já tinha mencionado: eu vou morrer, mas o Pai, pela ação do Espírito Santo, vai me ressuscitar. Só que eles demoraram a acreditar que Jesus Cristo realmente estava vivo, ressuscitado. E hoje eu quero dizer para você, quero dizer também para mim, deixemos Jesus também nos repreender. Possamos deixar também que Jesus possa nos corrigir tantas vezes que nós não temos fé, tantas vezes que nós temos essa dureza de coração, de acreditarmos nas coisas de Deus, tantas vezes que nós queremos sinais. E se nós somos pessoas de fé, muitas vezes nós não teremos os sinais.
Diz a carta aos Hebreus: fé é o fundamento da esperança. É acreditar no que não se vê. Quantas vezes nós queremos os sinais para nós realmente acreditarmos: o Senhor está vivo, o Senhor está ressuscitado, Ele não abandonou a humanidade diante do que nós estamos vivendo. E vocês têm percebido, principalmente, celebrei a missa de segunda-feira, não tem dado muito ibope para o que está acontecendo, mas preciso falar hoje. Diante do que está acontecendo, quantas vezes também nós nos perguntamos: onde está Deus diante dessa situação? Será que Ele continua sendo o Senhor? Será que Ele continua realmente manifestando o seu poder? Diante de algo que aos nossos olhos realmente nós não conseguimos ver, é invisível, o inimigo que está invisível na realidade desse vírus. E diante do que está acontecendo conosco, Jesus quer que nós realmente possamos crescer na nossa fé. Porque também assim é o inimigo da nossa alma. Alguém aqui vê o demônio? Eu não vejo. O demônio, podemos dizer que, entre aspas, é como este vírus também, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não conseguimos ver. Mas nós estamos escutando todas as reações deste vírus, o que ele está fazendo no mundo inteiro. E se esse vírus tem causado em nós tantas vezes medo, pavor, desespero. Eu recebi uma mensagem ontem de uma pessoa muito amada, que um membro da família tentou um suicídio diante dessa realidade de desespero que ele ficou. Não está sendo fácil para muitas pessoas, mas eu quero dizer para todos nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor quer de todos que nós possamos realmente crescer na fé, crescermos na confiança, tirarmos a dureza do nosso coração e abrirmos também para as realidades celestiais, para aquilo que tantas vezes não é dito, mas que existe. Gente, nós travamos uma luta contra o inimigo que é invisível, contra Satanás. A nossa luta não é contra homens de sangue e carne, vai dizer São Paulo na carta aos Efésios. E tantas vezes nós estamos brigando dentro das nossas casas, brigando dentro da igreja, com inimigos que para nós, inimigos visíveis, mas que não são os nossos inimigos que são irmãos. Existe um inimigo que nós precisamos lutar, combater, e por isso que a misericórdia do Senhor está para esse tempo, para nos fortalecer, para nos ajudar a nós crescermos na fé. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, estamos com a fé aniquilada, incrédula, e praticamente estamos como as pessoas que deixam de acreditar, duvidando, confiando, mas não confiando, não dando crédito ao que Jesus nos fala. E tantas vezes Jesus nos fala pela Sagrada Escritura, quantas vezes o Senhor tem enviado profetas neste tempo para nos falar, mas infelizmente nós talvez estamos anestesiados na nossa fé, com a dureza de coração e não estamos escutando. Parece que acreditamos, mas não acreditamos. Não damos crédito ao que Jesus nos fala. E se Ele diz que cuida de nós, que Ele está vivo, ressuscitado, permitamos que Ele realmente possa cuidar de nós, que Ele está vivo no meio de nós, que Ele tem o controle sobre todas as situações, que Ele está vivo, que Ele está ressuscitado. Não podemos viver de maneira alguma, meus irmãos e minhas irmãs, na incredulidade. Não podemos deixar que o desespero, o medo, a inquietação, a ansiedade possam tomar conta do nosso coração. Porque isso é o que a sociedade, de maneira geral, está vivendo. Nós somos pessoas de fé. Nós temos um Deus que está vivo e ressuscitado no meio de nós e possamos acreditar. Vamos permitir que realmente Jesus hoje possa chacoalhar a nossa vida. Que Jesus hoje possa chamar a nossa atenção. Você é ou não é um homem de fé, uma mulher de fé? Se somos de fé, permitamos cada vez mais crescermos de fé em fé, em nação e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o Evangelho também, além dessa correção e dessa repreensão que Jesus fez aos seus discípulos, dizendo dessa incredulidade, dessa dureza de coração, nós vemos uma realidade belíssima no Evangelho de São Marcos. Hoje, ele retoma de novo, o primeiro dia após o sábado, quando Jesus aparece a Maria Madalena. E a beleza aqui que Marcos indica, quem era Maria Madalena? Aquela da qual havia sido expulsos 7 demônios. Em outras palavras, era uma mulher que tinha um histórico de pecado, mas tinha sido muito pecadora. É dita para nós de Maria de Magdala.
E Magdala, não sei se vocês conhecem, nós que tivemos essa oportunidade de irmos à Terra Santa, Magdala era o lugar onde existia um observatório dos romanos. Os romanos se concentravam na cidade de Magdala e Maria era dessa cidade. E os oficiais romanos tinham muito dinheiro, ganhavam bem. E até onde nós conhecemos pela tradição, alguns dizem que não, outros dizem que sim, mas até onde nós conhecemos a tradição, é dito que Maria Madalena era uma prostituta. Só que ela não era qualquer prostituta. Ela era uma prostituta de luxo. Ela ganhava super bem. São Gregório Magno menciona para nós que no Evangelho de São Lucas, conta-nos aquela mulher que chegou na casa de Simão e que não tem nome. O título é só diz isso: a pecadora, que entrou sem convite e tinha ali fariseus e outras tantas pessoas. Ela chega e realiza aquele gesto de amor, de misericórdia, manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Postou-se atrás, aos pés de Jesus e, chorando, lavou-o com as suas lágrimas. Em seguida, enxugou-o com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. São Gregório Magno vai dizer que essa mulher aqui era Maria Madalena. E o que estava querendo expressar nesse gesto dela, de fazer isso com Jesus? Era um gesto de amor. Era um gesto de agradecimento. Ela estava agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tinha transformado a sua vida. Gente, uma mulher que teve essa libertação profundíssima. Eram 7 demônios, ou seja, a plenitude. O número 7 na Bíblia, ele diz de plenitude. Para nós, igreja, também é um número bastante significativo. São 7 os sacramentos, 7 os dons do Divino Espírito Santo. Aquela mulher estava plena do pecado. Mas Jesus, com seu amor, com a sua misericórdia, vai ao encontro daquela mulher e liberta. Liberta de todos os espíritos malignos. E faz com que aquela mulher comece a caminhar numa vida santa. Por que São Gregório Magno diz que esse texto possivelmente é sobre Maria Madalena? Porque basta nós olharmos no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, que vai dizer das mulheres que seguiam Jesus. Depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que os ajudavam com os seus bens. Terminando esse gesto bonito dessa pecadora arrependida na casa do fariseu de Simão, São Lucas vai narrar das mulheres que seguiam nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre elas, Maria Madalena. Porque Maria Madalena teve a sua vida transformada pelo Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E era próprio da época. Se tinha um mestre, o discípulo precisava segui-lo e realizar tudo aquilo que o seu mestre fazia. Diz aqui para nós a Sagrada Escritura que eu acabei de mencionar para vocês, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 8. Essas mulheres seguiam Jesus Cristo, se tornaram também discípulas. E além de segui-lo, também os ajudava tanto Jesus quanto os seus discípulos. Mas aqui não se trata simplesmente... Somente essas mulheres ajudavam com a realidade dos recursos financeiros. Essas mulheres estavam apaixonadas, não no sentido de uma paixão eros, como o Papa Bento XVI também nos apresenta, Deus caritas est, mas aquelas mulheres foram tomadas por um amor divino. Aquelas mulheres começaram a encontrar sentido para a vida, porque elas encontraram o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformou
a vida delas. E Maria Madalena, conforme diz hoje para nós o Evangelho, se transformou nessa grande anunciadora da ressurreição. Eu vi o Senhor. E bonito Alexandre mencionava hoje para nós, na segunda colocação da manhã, que quando Jesus Cristo aparece, ele encontra Maria Madalena que estava sentada ali, com a constância da fé, esperando o Senhor. Talvez ela não esperava o Senhor ainda vivo, ressuscitado. Talvez ela ainda estava preocupada com o corpo, mas Jesus manifestou ressuscitado para Maria Madalena. Porque Maria Madalena, realmente ela sentiu muito. Foi uma dor profunda daquele que mais tinha amado. Talvez em tantas noitadas, talvez uma vida desenfreada como a do filho pródigo que foi narrada hoje de manhã. Era assim que vivia Maria Madalena. Mas aquela vida já estava cansando aquela mulher. Aquela situação de pecado fazia com que Maria Madalena fosse uma mulher triste. Aparentemente, talvez, ela expressasse alegria, ganhando muito dinheiro. Mas ela sabia do vazio que estava no coração dela. Nenhum homem ainda tinha escutado as dores, as angústias que existiam dentro do coração de Maria Madalena, até que ela se encontrou com nosso Senhor Jesus Cristo. E de pecadora que ela era, plena de pecado, plena do pecado, dos pecados capitais, aquela mulher se enche com a graça de Deus, se enche com a graça do Espírito Santo e começou a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós que estamos nos encontrando com a misericórdia do Senhor neste dia, você que talvez já se encontrou com a misericórdia do Senhor, hoje a mesma experiência, o Senhor também nos chama a fazê-la. O Senhor quer que todos nós sejamos como Maria Madalena, discípulos, possamos segui-lo, porque foi assim que aconteceu. Ela deixou toda aquela vida e passou a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza, ela também foi testemunha dos inúmeros milagres que Jesus realizou, de inúmeras curas. Em muitas delas ali estava também Maria Madalena. E ela não estava somente nesses momentos gloriosos de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria Madalena, porque estava sendo uma discípula fiel, ela também caminhou na dor de nosso Senhor Jesus Cristo. Basta nós olharmos que ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, quais eram as pessoas que ali estavam? João. E por que João estava lá? Porque era menor de idade. Então não corria o risco de ser preso. Quem era a outra pessoa que estava lá? A mãe de Jesus, Nossa Senhora, a Virgem das Dores. E a outra pessoa que nos diz o evangelista, Maria Madalena. E por que ela estava lá? É bonito nós olharmos isso. Porque Maria Madalena, ela conhecia os soldados romanos. Então foi muito fácil ela dizer, eu quero ir segui-lo. E os oficiais, os soldados, que muitas vezes já tinham tido contato com Maria Madalena, foram abrindo espaço para que ela pudesse seguir o Mestre. E ela foi até o fim com nosso Senhor Jesus Cristo. E o bonito, que no filme de Mel Gibson, mostra Maria Madalena com Nossa Senhora depois da flagelação do Senhor. Belíssimo essa cena do filme. Nossa Senhora recebe toalhas, panos, para que pudesse enxugar, recolher todo o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem vai ajudar Nossa Senhora? Maria Madalena. Ela foi ajudar Nossa Senhora porque aquele sangue ela já estava experimentando a força e o poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo derramado para a nossa remissão, para a nossa salvação. Então ela já colhia na sua vida o valor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela vai até o fim. E depois de viver todo este momento do drama da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Madalena fica ali na porta do sepulcro. E ela, a primeira que viu nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E como ela reconheceu Jesus?
quando Jesus a chamou pelo nome. Maria. Maria. E é assim que Jesus Cristo faz conosco. É assim que Deus faz conosco. Deus não nos trata como uma multidão. Talvez se esse santuário do Pai das Misericórdias estivesse cheio, talvez muitas pessoas que estivessem aqui poderiam dizer: eu sou mais uma pessoa em meio a tantas que aqui estão. Mas porque hoje a sua casa se transformou nesse hospital de campanha, são pouquíssimas pessoas que estão aí, você pode escutar esse anúncio de Jesus Cristo para você. Ele não está falando com a multidão, ele está falando agora para você. Ele está te chamando pelo nome. Qual é o seu nome? Jesus Cristo chamou Maria. E ao escutar o nome dela na boca daquele que ela pensava que era um jardineiro, ela reconheceu: é Jesus. E ela disse: Rabune, mestre. E Jesus disse: vá agora anunciar, Maria. Anuncie para o mundo inteiro, anuncie para os meus discípulos que eu estou vivo, que eu estou ressuscitado. Maria vivia com intimidade, na intimidade de nosso Senhor. Maria escutava o Mestre, Maria Madalena. Por isso, quando ele pronuncia o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu nome, melhor dizendo, ela reconhece: é o Senhor. Eu quero dizer para todos nós, vivemos essa experiência da divina misericórdia, meus irmãos e minhas irmãs. Não se trata simplesmente de abandonarmos os pecados. Não se trata simplesmente de deixarmos a vida velha, mas vivemos a experiência da misericórdia. Para todos nós, o principal, o fundamental, é nós seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu não sei você, mas eu digo desse padre que fala com você aqui agora: gente, eu estou a caminho. Eu não posso mencionar que eu já estou tão perfeito como eu gostaria de estar, mas eu estou a caminho, no caminho, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei vocês que estão aqui se eu posso fazer já uma imagem de vocês, mas de mim vocês não podem fazer, porque eu ainda não estou santo como eu precisaria. Nós estamos a caminho, Rogerinha, Rosinalva, Emanuel. E isso para nós, ao mesmo tempo, é uma grande graça para nós não desesperarmos como muitas pessoas se desesperam. Como tantas pessoas, muitas vezes, querem vir seguir nosso Senhor Jesus Cristo por causa do medo. O medo de ir para o inferno. Isso ainda não está num segmento perfeito. É o começo. Se nós começarmos a seguir nosso Senhor Jesus Cristo pelo medo, ainda está imperfeito o nosso seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Começa daí, mas aos poucos, nessa caminhada que nós estamos fazendo com nosso Senhor Jesus Cristo dia após dia, nós precisamos permitir que o nosso coração possa se apaixonar cada vez mais por Jesus. Imagine num relacionamento, num casamento, Dani, se o Augusto permanecesse com você por medo. Olha, eu vou ficar com a Dani porque eu tenho medo do seu Afonso. Eu tenho medo da dona Fátima. É açougueiro, né? Imagina se o Augusto pudesse continuar com a Dani porque ele tem medo do sogro. E muitas vezes nós estamos seguindo nosso Senhor Jesus Cristo porque nosso coração ainda está tomado de medo. Medo do inferno. Eu tenho que estar com nosso Senhor Jesus Cristo porque eu tenho medo do futuro. Nosso seguimento ainda é imperfeito. Nós precisamos seguir o Senhor Jesus Cristo dia após dia, porque nós tivemos uma experiência com Ele. E o bonito, eu não estou falando isso somente por falar. Eu estou baseando a minha fala naquilo que o Papa Francisco menciona na Evangelii Gaudium. Por que Maria Madalena evangelizava? E no número 264, ele dizia assim: a primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela experiência de sermos salvos por Ele, que nos impele a amá-lo cada vez mais. Com efeito, um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa amada, de a apresentar, de a tornar conhecida. Que amor seria este? Se não sentimos o desejo intenso de comunicar Jesus, precisamos nos deter em oração para lhe pedir que volte a cativar-nos.
Precisamos o implorar cada dia mais, pedir a sua graça para que o nosso coração possa se abrir, para que não tenhamos um coração frio, cheio de incredulidade, e sacudir da nossa vida tíbia e superficial. Quem está dizendo isso é o Papa Francisco. Colocados diante dele com o coração aberto, deixando que ele nos olhe, que nós possamos mais uma vez voltar a nos apaixonar por nosso Senhor Jesus Cristo e anunciá-lo. Porque senão, se nós não tivermos feito essa experiência de amor, de encontro com essa misericórdia, nós vamos anunciar teorias. Nós não convenceremos o mundo e o nosso anúncio não vai ter a eficácia. Talvez, momentaneamente, possa tocar uma ou outra pessoa. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, e não simplesmente porque nós devemos anunciá-lo, mas porque nós fizemos uma experiência de amor, de misericórdia, nós queremos comunicar isto ao mundo. Eu vi o Senhor. Assim como Maria Madalena também o viu, nós também tivemos essa experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Por isso nós saímos e nós anunciamos, como Jesus Cristo hoje pediu para os discípulos, depois de ter corrigido, repreendido, Jesus disse: ide ao mundo, anuncie o Evangelho, porque o Evangelho é o que realmente irá nos converter. O anúncio do Evangelho, essa boa notícia que realmente irá salvar as almas. Esse anúncio da misericórdia que levará tantas pessoas a fazerem essa experiência, a serem transformadas e deixarem que o próprio Senhor possa ir ao encontro delas e fazer com que elas possam se apaixonar cada vez mais por nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos por um instante e vamos pedir essa graça ao nosso Senhor. Se talvez nós estávamos seguindo Jesus Cristo, se nós nos encontrávamos, talvez nessa situação, como a Dani mencionou de maneira belíssima hoje, na oração depois da pregação de manhã, muitos de nós estamos como um filho pródigo, o filho mais velho, dentro da igreja, sem termos feito essa experiência de amor, de misericórdia com Deus, com esse Pai que é rico em misericórdia, que é grande na misericórdia. E se nós não fizermos uma experiência verdadeira com esse amor do Senhor, nós não permaneceremos. Diz o evangelista João que o filho é o que permanece dentro da casa do pai, e o escravo não permanece por muito tempo. Quantas vezes nós estamos vendo os nossos irmãos saírem da igreja por conta de ressentimentos, de mágoas, de brigas, feridos. E Jesus está dizendo para nós: o filho permanece. Porque nós não estamos aqui na igreja, nós não estamos na comunidade por causa de ninguém, a não ser por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E percebam, meus irmãos e minhas irmãs, a resistência que Maria Madalena teve dos discípulos. Eles não acreditaram, e mesmo assim ela insistiu, porque quem viu, quem experimentou, mesmo que tantos outros digam, não é verdade, não é verdade, a pessoa ainda insiste. É verdade. Eu não sei se vocês conhecem aquela história, não sei nem se vou saber contar direito. Acho que era um cão que estava correndo atrás de um coelho, uma coisa assim. E ele estava correndo mesmo, e os outros cães começaram a ver aquele cachorro correr e começaram a correr atrás. Mas aos poucos, muitos dos cachorros foram desistindo. E aquele que tinha visto o coelho continuava firme, perseverante. Às vezes nós estamos correndo sem saber para onde nós vamos. Sem saber o que nós queremos. Maria Madalena viu nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela continuou firme, mencionando: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E quando a gente vê nosso Senhor Jesus Cristo, e com isso eu quero encerrar, mencionando a primeira leitura. Olha a experiência que os discípulos, aqueles discípulos que estavam incrédulos, medrosos, sem fé, quando eles recebem o Espírito Santo, eles se tornam ousados, firmes na fé. E a experiência que eles fizeram subindo para a oração, encontrando ali aquele coxo de nascença, que através da oração de Pedro e João, aquele homem volta a ter uma vida normal, se levanta e entra no templo
com os 2 discípulos. Começa a louvar, a agradecer. E as autoridades daquele tempo começaram a ficar realmente impressionadas. E dizendo, não, isso é mentira, não foi no nome de Jesus Cristo, não foi nada que ele foi curado. E os discípulos mencionaram, sim, foi no nome de Jesus. Aquele que estava morto, mas agora está vivo, está agindo, foi no nome de Jesus que ele levantou. E é por Jesus Cristo que ele está aqui agora também no templo. Eles queriam calar os discípulos. E os discípulos mencionaram, nós não iremos nos calar. Porque também eles sabiam, foi Jesus. Nós pedimos essa mesma experiência nesta tarde de sábado. Jesus, que nós não tenhamos uma experiência com o Senhor superficial, aparente, mas que possamos nos encontrar realmente com a sua misericórdia, essa misericórdia que quer transformar a nossa vida, que quer que nós possamos reconhecer que somos filhos amados e que possamos ter a nossa vida transformada como foi a de Maria Madalena, como foi a vida de Pedro, covarde, medroso, que negou, mas depois que se encheu do Espírito Santo. É o grande São Pedro que deu a vida por Jesus Cristo. Por isso, Jesus, nos batize no Teu Espírito Santo. Dai-nos a graça do Teu Espírito Santo. Assim como Maria Madalena, meu Deus, estava plena de espíritos malignos, mas depois que ela se encontrou contigo, ela ficou plena da graça de Deus. Assim como os discípulos, antes do Pentecostes, estavam trancados, medrosos, mas depois que veio o Espírito Santo, foram ousados, anunciadores da ressurreição. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nos tira da incredulidade, nos tire do medo, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa falta de fé. Vem, Espírito Santo, aquecer o nosso coração. Talvez estejamos frios, ou talvez até mesmo mornos. Vem, Espírito Santo. Que talvez por conta das realidades que estamos vivendo, com o nosso coração ferido, com o nosso coração machucado, nós não conseguimos ver o Senhor ressuscitado no meio de nós. O que nós estamos só vendo são coisas negativas, pessimistas. Mas vem, Espírito Santo, curar o nosso coração. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Nós te desejamos. Nós queremos a ação do Senhor. Assim como a obra realizada no coração dos discípulos de Maria Madalena, nós também queremos esta obra hoje no nosso coração. Vai ficando de pé, se você pode, na sua casa. Nós que estamos aqui, vamos orando, pedindo esse batismo no Espírito Santo para nós. Talvez é difícil ser corrigido, repreendido, mas Jesus hoje também quer que nós possamos avançar na experiência com Ele, que nós possamos crescer na fé. Vem, Espírito Santo de Deus, nos ajudar. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Mais uma vez, peça. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me,
enche-me, Espírito de Deus. E vai orando, suplicando essa graça do Espírito Santo, que Ele realmente possa te encher de fé, te encher de confiança, te encher de esperança. Enche-nos, Espírito Santo, enche-nos, Espírito Santo. Nós queremos estar realmente transbordante de Ti, da Sua ação, do Seu poder. Encha-nos, Espírito Santo. Talvez nós estamos nos enchendo de tantas informações, de tantas notícias que estão nos colocando para baixo. Talvez nós estejamos nos enchendo, Espírito Santo, de tanta tristeza, de tantas preocupações. Talvez estamos enchendo a nossa vida, a nossa mente, de coisas que não nos formam nas virtudes, de imagens, talvez só imagens voltadas para a sexualidade. Isso tem cada vez mais nos afundado. Espírito Santo, nós queremos nos encher de Ti, nós queremos nos encher da misericórdia do Senhor nesta hora. Nós queremos realmente nos levantar, nos erguer, que a Sua ressurreição, ó Senhor Jesus Cristo, possa nos erguer, possa erguer tantas pessoas que se encontram abatidas, que se encontram prostradas, pessoas que se encontram desanimadas, pessoas que estão desacreditadas, pessoas que estão com o coração tão ferido que já não conseguem ver esperança, que já não conseguem ver a graça do Senhor agindo. Enche-nos, Espírito Santo, enche-nos, Espírito Santo. A imagem que o Senhor me dá é de um binóculo. É como se Ele quisesse colocar sobre o nosso olhar um binóculo que aumentasse a nossa visão. Eu creio que a grande graça desta festa da misericórdia será a graça de convivermos com a certeza de que Jesus está do nosso lado e dizemos como Maria Madalena: eu vi o Senhor. Deus está ampliando a nossa visão. Nós, católicos, cristãos, Deus quer nesse tempo, um tempo tão difícil pelo qual nós passamos, ampliar a nossa visão espiritual. E por isso Ele nos traz uma graça especial. A graça especial de ampliar essa visão. Amplia a sua visão espiritual, meu irmão. Amplia. Peça ao Espírito Santo essa graça. Ele pode fazer isso. Que Ele amplie a sua visão. Seja a grande graça da misericórdia de vermos o Senhor diante de todo um caos que nos é apresentado nesses dias. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor porque eu permiti o Espírito Santo agir em mim. Vem, Espírito Santo de Deus, age em nós e amplia a nossa visão. Bendito seja, Senhor. Animemo-nos, irmãos. Levantemo-nos de todo e qualquer espírito de desânimo, de visão reduzida, que tem assolado nossa alma e o nosso coração. Saiamos do sepulcro, saiamos da morte, saiamos realmente do choro, um choro que não expressa simplesmente arrependimento, mas tem sido um choro de desespero. Jesus vivo e ressuscitado está no meio de nós. Erga sua cabeça, receba, assim como a Rogerinha partilhou nesta imagem, amplie sua visão. Nós estamos nesse tempo da graça, nós estamos nesse tempo de graça do Senhor. Talvez tenhamos ou estejamos vendo desgraça, estamos no tempo da graça. Saia deste túmulo, saia desse espírito de morte que está te rondando e vai cantando mais uma vez: ó, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Cante com fé, com grande desejo. Oh,